Graças a Deus. Mais uma reflexão bíblica para a nossa, a sua edificação. Vamos ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26, a última parte desse versículo. Que diz-nos assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Queridos, é muito bom nós ouvirmos palavras de bênção, palavras que nos animam, palavras que nos edificam, sermos abençoados por palavras, pela palavra de Deus, sermos encorajados pelas pessoas que nos cercam, que nos conhecem. Queridos, mas o que fazer, querido, quando recebemos o contrário? Quando somos afrontados, ou desencorajados, ou confrontados? O que fazer, queridos? Nós vamos aprender com Davi, querido, nesse capítulo 17. Vamos aprender com Davi. Queridos, Davi ele enfrenta 3 situações contrárias. Eu vou começar pelos seus irmãos. A Bíblia fala que Davi ele faz essa pergunta: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi ele ia muitas das vezes aos campos, não para guerrear, mas para dar assistência aos seus irmãos. E um dos seus irmãos ouve Eliabe, queridos, Davi fazer essa pergunta. E a Bíblia diz que Eliabe ele confronta Davi, chama ele de presunçoso, diz que tem maldade no coração dele. Está lá, queridos, no versículo 28. O que Davi faz, queridos? Davi ele diz assim, está lá no versículo 28. Que fiz eu? Que fiz eu agora? Davi não confronta. E o texto diz que Davi ele desviou-se dele. Ou seja, Davi não discutiu, não confrontou. Às vezes, diante do confronto, da afronta, é melhor, querido, mudar de ambiente. É melhor não alimentar. Às vezes é melhor você se desviar, você deixar aquela situação, mudar de lugar. E Davi faz isso, nós aprendemos. Aleluia, que no nosso caso, que não é discussão, A Bíblia diz, Paulo ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades nos lugares celestiais. Então nós que não devemos brigar com ninguém. Davi se desvia. Queridos, Davi ele faz algumas declarações, o seu desejo de enfrentar os gigantes. E esse assunto chega até o rei Saul. A Bíblia diz que Saul manda chamar Davi. E ele começa a tentar desencorajar Davi. O texto diz, versículo 31, Saul falando: contra este filisteu não poderás pelejar, pois você ainda é moço, e ele é guerreiro desde a mocidade. Ou seja, o próprio rei, querido, tenta desencorajar Davi. Às vezes alguém, querido, pode tentar te desencorajar diante de algum desafio, Aleluia, de alguma peleja, de alguma luta. Mas o que nós aprendemos com Davi? Que Davi ele recorre ao histórico dele. Ele diz assim, aleluia, olha, eu apacentava a ovelha de meu pai lá e
Veio um urso, veio o leão e eu encarei. E diz o texto assim, ó. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu, querido. Olha a coragem de Davi. Às vezes, querido, trazendo para nós, diante das lutas, de alguém que tenta nos desencorajar, nós não podemos alimentar isso não. Você tem que voltar ao passado, trazer à memória aquilo que te dá esperança. As vitórias que você já teve, elas servem, aleluia, para te servir de combustível para hoje, querido. Você lembrar lá de trás daquela luta, daquele problema que você atravessou, trazer isso para a tua memória, aleluia, soma com a vida de oração, com a meditação na palavra, que você vai vencer, querido, mais esse gigante, mais essa luta. Glória a Deus. E o último fato aqui que eu queria citar, queridos, é que o gigante, ele confrontava, ele ameaçava, ele afrontava todo Israel. Está aqui no texto. E ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Aí no versículo 23, lá no final, diz assim: e Davi o ouviu. Ou seja, o mesmo que todo o exército de Israel estava ouvindo, Davi também estava ouvindo. Agora, olha a diferença da reação do exército de Israel para Davi. O texto diz assim, ó: e Saul e todo Israel, ouvindo estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Agora, olha a atitude de Davi, queridos. Olha a atitude de Davi. Davi, ele faz essa pergunta que nós lemos no início: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Querido, circuncisão, naquele momento, era estar em aliança. Aleluia. Era estar em aliança com Deus. Aliança de Abraão, queridos. Algo que Deus havia determinado, uma marca que todos os homens deveriam ter como sinal de aliança para aquele momento, queridos. O que Davi estava dizendo, queridos? Ele pode ser gigante, pode ter vencido muitas batalhas, mas eu, aleluia, nós estamos em aliança com Deus. Ele é incircunciso, ele não está em aliança. Aleluia. Querido, você está em aliança com Deus. Se você está em aliança com Deus, aleluia, toma posse da vitória, querido, querida. Está em aliança, está forte, está mais forte. Esse ano eleitoral, esse ano é ano eleitoral. Alguns, para vencerem nas urnas, buscam aliança, ou seja, buscam estar mais fortes. Isso nem sempre dá certo no mundo que nós vivemos, mas com Deus, querido, é vitória certa. Estar em aliança com Deus, pode estar tranquilo, que pode se apresentar o gigante que for, querido, que ele vai cair por terra em nome de Jesus. Então, querido, você não é fraco, você é forte. Não pelas suas forças, mas por causa da aliança. Aliança que você está em Deus. Hoje, querido, estar em aliança com Deus é estar em Cristo, é estar em Jesus. Aleluia. Não precisa circuncisão, não precisa mais aquele ato, não, queridos. Apóstolo Paulo fala aos Romanos, ele diz assim, aleluia,
Se com a tua boca confessares que Cristo é o Senhor e em teu coração creres, aleluia. É isso, queridos. É confessar com a boca e crer com o coração. Louvado seja Deus, que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Estar a salvo é estar em aliança com Deus. Glória a Deus. Então, querido, que Deus te abençoe. Hoje Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Se você crê, querido, pela fé e aceitar Cristo como Senhor da tua vida, Ele vai passar a tomar conta da tua vida. Aleluia. Lutas nós teremos, sim teremos. No mundo tereis aflições, mas estar em aliança é garantia de vitória. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Aleluia. E não aceite as palavras contrárias. Vença elas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus.